Meu nome é Sofia Alves, e quando tudo isso começou, eu tinha 33 anos e estava exausta até os ossos, de um jeito que a gente sente nas articulações. Durante o dia, eu administrava uma oficina de motos customizadas em São Paulo. Eu não era a recepcionista nem a moça do escritório fazendo papelada. Eu era a dona e a principal construtora. Eu cortava metal, soldava chassis, regulava motores e passava metade da minha vida cheirando a gasolina e desengraxante. Aquela terça-feira tinha sido um inferno. 2 dos meus rapazes faltaram, o que significou que passei a manhã fabricando um tanque de gasolina para uma customização Rush, à tarde brigando com um sistema de escapamento teimoso, e as últimas 3 horas discutindo com um fornecedor de peças que de repente não conseguia encontrar o pedido que havíamos feito 2 semanas antes, quando estacionei na nossa garagem Mazdino 30. Estava no limite. As mãos doendo, a lombar gritando, o cabelo ainda preso debaixo de uma bandana. Tudo o que eu queria era esquentar as sobras no micro-ondas, tomar um banho tão quente que queimasse e adormecer no meio de algum documentário policial. Em vez disso, no segundo em que abri a porta da frente, soube que algo estava errado. A casa estava silenciosa demais. O carro do Lucas estava na garagem dele, então ele estava em casa. Mas não havia música, nem TV, nem podcast tocando da caixa de som da cozinha, apenas um silêncio desconfortável e pesado. Lucas, chamei, jogando minhas chaves na tigela perto da porta. Cozinha. Ele respondeu. Entrei e parei. Ele estava encostado no balcão com os braços cruzados, como se tivesse se posicionado ali. Recém-saído do banho, cabelo penteado, camisa de botão impecável e jeans que eu sabia que ele havia escolhido de propósito, toda a sua vibração gritava apresentação. Não casualmente em casa. Meu estômago deu uma pequena torção de aviso. Oi, eu disse, forçando minha voz a permanecer leve, você está formal para uma terça-feira. Ele não sorriu. Precisamos conversar. Claro que sim. Peguei uma garrafa de água da geladeira, tirei a tampa e tomei um longo gole para ganhar alguns segundos. Meu cérebro já estava revirando as possibilidades: dívida secreta, perda de emprego, viagem surpresa, crise de meia-idade aos 32. Ok, eu disse, colocando a garrafa e encostando no balcão oposto. O que está acontecendo? Ele respirou fundo como se tivesse ensaiado isso. Você sabe, essa vida não funciona mais para mim. Pisquei. Que vida? Esta. Ele gesticulou vagamente pela cozinha. A rotina, as coisas tradicionais. Estou começando a sentir que nosso relacionamento está estagnado. Estou entediado, Sofia. Tenho lido muito, trabalhando muito em mim mesmo, e estou percebendo que a monogamia é uma espécie de construção social. Aí estava. Eu o encarei, as palavras caindo uma por uma, estranhamente lentas. Talvez fosse o cansaço, mas por um segundo, elas soaram como uma piada contada em uma língua que eu só entendia pela metade. Como assim? Perguntei. Ele parecia quase irritado por eu não estar imediatamente concordando em um esclarecido acordo. Estou te dando 2 escolhas, ele disse. Quero ser honesto com você, não me esconder. Então, estou te avisando de antemão. Quero explorar algo com a Patrícia. O nome me atingiu como um tapa. Patrícia, a ex-namorada dele da faculdade, aquela cujo nome costumava piscar no telefone dele anos atrás, até que ele finalmente cortou contato por causa do nosso relacionamento, aquela que ele descreveu como intensa, brilhante e com muito drama para um longo prazo. Minha ex. Ele acrescentou caso eu tivesse de alguma forma esquecido. Você a conhece. Sim, Lucas. Eu disse lentamente. Eu sei quem é a Patrícia. Ele cruzou os braços mais apertado. Então, aqui estão as opções. Você pode aceitar que quero explorar essa conexão com ela, e podemos descobrir como fazer isso funcionar de uma forma consciente e ética, ou você pode ficar fora do caminho enquanto eu faço isso, porque não estou disposto a continuar me encolhendo nesta caixa que construímos. Fez de tudo para não rir. Eu tinha trabalhado 12 horas de pé, coberta de graxa, lutando com parafusos espanados e peças em falta, apenas para chegar em casa e ser informada de que meu relacionamento era uma caixa porque ele queria dormir com a ex-namorada. Há quanto tempo você está planejando isso? Eu perguntei. Ele suspirou como se eu estivesse tornando isso mais difícil do que precisava ser.
Isso não é algo de última hora, Sofia. É uma jornada, ok? Tenho expandido minha consciência por meses, lendo sobre não monogamia, ouvindo especialistas, conversando com pessoas que já fizeram isso. Essa não é uma resposta. Eu disse baixinho. Há quanto tempo você e Patrícia estão conversando? Ele apertou a mandíbula. Alguns meses. Tem sido principalmente espiritual, emocional. Ela entende partes de mim que você simplesmente não entende. Aí estava de novo. Essa crueldade presunçosa e gentil codificada em vocabulário de autoajuda. E você está me dizendo que isso é o quê? Eu perguntei. Uma oportunidade para eu crescer. Sim. Seus olhos brilharam como se estivesse orgulhoso de si mesmo. Não estou te traindo. Estou sendo transparente. Não quero me esconder. Quero que você tenha a chance de evoluir comigo, de ir além do ciúme e da possessividade. Eu o observei por um longo momento. Na superfície, ele parecia calmo, pensativo, como algum convidado de podcast explicando seu despertar espiritual. Por baixo, eu vi outra coisa. Um homem que já havia se decidido e precisava que eu coassinasse sua decisão para que ele não tivesse que se sentir como o vilão. Respirei fundo. Então, para recapitular, eu disse: você quer dormir com sua ex-namorada? Se eu disser não, você vai fazer de qualquer maneira. Mas se eu disser sim, então eu posso ser evoluída e consciente ao te ver fazer isso. Ele hesitou, depois acenou com a cabeça. Não precisa ser doloroso, Sofia. Pessoas da nossa idade estão reimaginando relacionamentos. A monogamia não é natural. Fomos apenas condicionados a pensar que é. Houve um tempo em que eu teria discutido com ele ali mesmo, levantado a voz, jogado algo, perguntado todos os porquês e comos e eu não importo em nada que arranhava meu peito, mas algo em mim clicou em vez disso, uma chave girando de mágoa para frieza. Pensei na minha oficina, nos anos economizando cada centavo para construir aquele negócio. Pensei em como eu tinha sido a única a pagar a maior parte da hipoteca, enquanto ele pulava de um emprego para outro, e depois encontrava sua vocação em círculos de coaching vagamente definidos, como eu tinha sido estável para que ele pudesse experimentar, e agora ele estava me dizendo que eu tinha duas escolhas: vê-lo trair ou sair do caminho. Sorri. Não era um sorriso feliz, era o tipo de sorriso que você faz quando finalmente vê o projeto da armadilha em que estava. Ok. Eu disse suavemente. Eu entendi. O alívio tomou conta de seu rosto. Ele pensou que era um acordo. Não estou dizendo que concordo com isso, acrescentei. Mas estou processando. É muita coisa. Ele se aproximou de mim, a expressão suavizando para aquela ternura condescendente que ele provavelmente usava com seus clientes de coaching. Obrigado por ser tão aberta a isso. Significa muito que você esteja disposta a considerar. Claro, eu disse. Você tem trabalhado muito em si mesmo. Eu não gostaria de sufocar isso. Ele não percebeu o tom na minha voz, ou talvez ele tenha preferido não perceber. Naquela noite, ele foi para a cama no nosso quarto como se tudo estivesse bem. Depois de me enviar alguns links para podcasts sobre relacionamentos abertos e resgate da autonomia sexual, eu o observei da porta enquanto ele rolava o telefone, sorrindo para algo que eu não conseguia ver. Dormi no quarto de hóspedes, alegando que minhas costas doíam demais por causa do trabalho. No escuro, olhando para o teto, minha mente parou de girar e começou a organizar. Ele achava que eu tinha duas opções: conformidade ou rendição, aplaudir ele ou sair do caminho dele, mas havia uma terceira opção. Eu poderia ficar quieta, calma, deixá-lo pensar que eu estava processando e, enquanto isso, eu poderia descobrir exatamente quão profunda era essa coisa com Patrícia e o que isso custaria a ele. Por volta da meia-noite, saí da cama, fui até o corredor e peguei nosso iPad compartilhado da estante da sala. Compramos juntos há 3 anos, configuramos com uma conta familiar e ele nunca se incomodou em mudar nenhuma das configurações padrão. Sentei-me à mesa da cozinha, a luz da tela pintando minhas mãos de azul pálido. Vamos ver o que você tem expandido, Lucas. Sussurrei. Abri o aplicativo de calendário primeiro. Foi aí que vi. Pequenas entradas organizadas, codificadas por cores, de meses atrás, quarta-feira, das 7 horas às 21h02. Desenvolvimento pessoal, loft do bairro de Pinheiros. Patrícia. Meu coração desacelerou.
Não acelerou. Captura de tela. Outra quarta-feira. Mesmo horário, mesmo lugar. Captura de tela. Uma coluna inteira delas, semana após semana, rotuladas como um comercial de autoajuda. Tomei outro gole de água com a mão firme e abri suas mensagens. Ok, murmurei. Vamos descobrir quem você realmente é quando pensa que não estou olhando. A primeira coisa que abri foi seu calendário. Se você nunca teve seu coração partido por um aplicativo com código de cores, considere-se sortudo. Pequenos blocos azuis alinhados ordenadamente todas as quartas-feiras nos últimos 3 meses, das 7 às 9 e pouco da noite, desenvolvimento pessoal, loft do bairro de Pinheiros, Patrícia, não era oficina, nem networking, nem clube do livro. Apenas aquela frase vaga e presunçosa. Desenvolvimento pessoal, toda semana. Meu polegar pairava sobre a tela. Forcei-me a respirar lentamente, contando para dentro e para fora, como faço quando estou tentando não espanar um parafuso por pura frustração. Captura de tela. Próxima entrada. Captura de tela. Rolar. Rolar. Captura de tela. Quando terminei, tinha uma pequena e arrumada galeria de traição. Ok, pensei. Calendário verificado. Recuei e abri suas mensagens. Ele a havia renomeado em seus contatos como musa. Claro que sim. A conversa voltava 4 meses. No início, parecia inofensiva. Links para artigos, episódios de podcast, eventos, pequenas notas tipo: você vai amar essa. Nada que meu eu do passado teria sinalizado como perigoso. Então, como uma moto trocando de marcha, o tom mudou. Não consigo parar de pensar na nossa conversa de ontem à noite. O mesmo. Você está muito mais acordada do que costumava ser. Sinto que finalmente posso ser honesta com você. Então, Sofia é uma boa pessoa, mas está presa, confortável, e o conforto é inimigo do crescimento. Li essa frase 3 vezes. Não bastava para ele trair. Ele precisava de um manifesto sobre por que a traição o tornava um visionário. Continuei rolando, eles enviaram selfies um para o outro do mesmo loft que eu tinha visto. Marcado no Instagram de Patrícia, tijolos expostos, lâmpadas Edison, plantas penduradas no teto como um cenário com tema de selva. Ela estaria sentada de pernas cruzadas em uma almofada no chão com um diário. Ele estaria segurando uma caneca inclinada para que você pudesse ver as tatuagens em seus antebraços e a pequena prateleira triangular de cristais ao fundo. Toda vez que você vai embora, sinto que estou encolhendo de volta para uma versão antiga de mim mesma. Ela escreveu. Você não precisa. Ele respondeu. Estamos escrevendo uma nova história juntos, uma que não obedece a nenhuma regra além das nossas. Eu quase podia ouvir a voz dele lendo isso. Meu peito estava apertado, mas minhas mãos estavam firmes. Captura de tela, outra. Não me apressei. Tratei isso como qualquer outro trabalho tedioso na oficina. Tedioso? Mas necessário se você quiser que o motor finalmente ligue. As mensagens de texto eram ruins. A próxima pasta era pior. Mensagens de voz, pequenas formas de onda esticadas pela tela, com carimbo de data, hora e rótulos como processando depois desta noite e integração. Algumas eram da Patrícia, outras dele. Toquei em uma enviada há 2 semanas. A voz dele preencheu a cozinha silenciosa, baixa e íntima em meus ouvidos. Eu disse a Sofia hoje que não estou feliz. Ele disse. Suavizei, mas é a verdade. Não sou feliz há anos. Tenho apenas cumprido a rotina. Você sabe, ela é confortável, confiável, mas não há profundidade, não há desafio. Conhecer você novamente despertou algo em mim. Eu mereço mais do que estabilidade. Eu mereço paixão, propósito. Você vê partes de mim que ela nunca tentou entender. Meus dedos apertaram o iPad com tanta força que meus nós dos dedos doeram. Não feliz há anos. Estávamos casados há 4 anos, o que significava que, em sua mente, o arrependimento começou na mesma época em que assinamos os papéis. Engoli em seco e toquei em outra nota, esta da Patrícia. É assustador, ela disse suavemente. Deixar uma vida antiga, mesmo quando é sufocante. Mas você não está errado por querer mais. Você é corajoso. A maioria das pessoas permanece adormecida para sempre. Sofia vai se levantar para te encontrar ou não. Essa é a jornada dela, não a sua.
Minha jornada, aparentemente, era pagar as contas enquanto eles aplaudiam a coragem um do outro. Saí antes que eu jogasse a coisa na parede. Havia mais uma notificação no topo da lista. Uma nova nota que eu não tinha visto antes de Gustavo, o irmão mais novo de Lucas. Hesitei. Gustavo e eu nunca fomos próximos. Ele entrava e saía de empregos, sempre tentando coisas, sempre se saindo bem porque seus pais lhe davam dinheiro toda vez que ele tropeçava. Ele tinha sido educado comigo, mas distante, como se estivesse tolerando a esposa de seu irmão. O título do memorando era apenas Bro. Toquei nele. A voz de Gustavo surgiu, preguiçosa e divertida. Então, ela sabe. Ele perguntou em algum lugar no meio da gravação. Um barulho do lado de Lucas, uma porta se fechando. E agora, Lucas disse: Que eu também estou saindo com a Patrícia. Gustavo respondeu como se estivesse comentando sobre o tempo. Meu coração realmente parou por um instante. O silêncio na gravação parecia denso, mesmo na reprodução. O que você está falando? Lucas perguntou. Relaxa. Gustavo riu. Você disse que não acredita em posse. Que, se a conexão é autêntica, há amor suficiente para todos. Eu pensei que isso significava. Houve um arranhão como alguém andando de um lado para o outro. Você está dormindo com ela, Lucas retrucou. Há umas 3 semanas. Gustavo disse. Pensei que você soubesse, cara. Ela disse que vocês dois tinham conversado sobre compartilhar, sobre expandir além do ciúme. Achei que isso fazia parte do pacote iluminado. Outro longo e feio silêncio. Então a voz de Lucas novamente, mais baixa e tensa. Certo, sim, não, eu só estava processando. Você não está bravo. Está. Não, Lucas mentiu. Claro que não. É isso que eu queria, certo. Sem posse, sem ciúme. Gustavo riu. Exatamente. Somos família. Podemos apoiar o crescimento um do outro. O memorando terminou. Eu olhei para o tablet. A cozinha de repente parecia menor. Então essa era a realidade por trás de toda a conversa sobre conexão sagrada. Não era uma comunidade iluminada, apenas um cara usando linguagem espiritual para justificar dormir com sua ex e seu irmão, se intrometendo atrás dele porque a propriedade era muito básica para sua consciência elevada. Minhas mãos começaram a tremer então, não de pânico, mas com algo mais frio. Coloquei o iPad na mesa e fiquei ali por 1 minuto, ouvindo o zumbido da geladeira, o leve barulho de carros lá fora. Esta era a parte de uma história em que o narrador geralmente desaba, chora, joga coisas, liga para o traidor às 3 da manhã e grita: Como você pôde? Eu não fiz nada disso. Em vez disso, peguei meu telefone, abri a câmera e comecei a tirar fotos, capturas de tela das entradas da agenda, capturas de tela das mensagens de texto, baixei os memorandos de voz e os enviei para mim mesma. Caso ele de repente descobrisse limites e apagasse o iPad, criei uma nova pasta no meu laptop chamada Algo Sem Graça, Documentos Fiscais 2023, e arrastei tudo para ela. Então peguei um caderno da gaveta, aquele que geralmente uso para listas de peças e números de pedidos, e escrevi uma data no topo de uma página em branco. Registro de evidências. Lucas, Patrícia, infidelidade. Anotei tudo o que havia encontrado até agora. Datas, horários, locais, citações-chave. Tratei-o como um relatório de desmontagem para um motor quebrado. Se há uma coisa que administrar uma loja te ensina, é que a documentação importa. Pessoas mentem, papel não? Quando fechei o caderno, meus olhos estavam embaçados de fadiga, mas meu cérebro estava afiado de uma forma que não estava há semanas. Ele achava que eu tinha 2 escolhas: jogar junto ou sair do caminho dele. Ele não tinha ideia de que eu estava construindo uma terceira. Tranquei o caderno na caixa de metal que guardava na minha caminhonete, depois lavei o rosto, rastejei para a cama de hóspedes e fiquei acordada, ouvindo Lucas roncar no corredor enquanto ele sonhava com seu despertar. No dia seguinte, no trabalho, minha equipe percebeu que eu estava quieta, mas não insistiram. Eles estavam acostumados com meus longos períodos de silêncio focado. Passei a manhã lixando um tanque de combustível, o movimento rítmico para frente e para trás, dando à minha mente espaço para alinhar os próximos passos. Eu precisava de alguém fora dessa bagunça. Alguém que não me dissesse para conversar ou me acusasse de reagir exageradamente. Alguém que olhasse os fatos e chamasse as coisas pelo nome. Na minha pausa para o almoço,
Enxuguei as mãos num pano e peguei meu celular. Rolei passando pela minha família, por velhos amigos com quem não falava há meses, e parei na única pessoa que eu sabia que atenderia sem hesitação. João, nós nos conhecemos há uma década em uma aula noturna que nenhum de nós realmente queria fazer. Ele estava estudando engenharia enquanto trabalhava em turnos de armazém. Eu estava me esforçando em cursos de gestão de negócios depois de dias de 12 horas nas garagens de outras pessoas. Nós nos unimos pelo fato de sermos os únicos dois que realmente faziam a lição de casa. Ao longo dos anos, ele se tornou meu amigo mais próximo, aquele que celebrou quando abri a oficina, aquele que me disse sem rodeios quando eu estava sendo uma idiota, aquele que olhou Lucas nos olhos em nosso casamento e disse: "Se você a machucar, eu assombrarei sua vida." Eu ainda não tinha contado nada a ele. Meu polegar pairou sobre o nome dele por um segundo, então cliquei em ligar. Ele atendeu no segundo toque. "E aí, rainha da chave de boca?" ele disse. "Qual é?" Minha garganta apertou inesperadamente com o apelido familiar. "Preciso conversar", eu disse. Minha voz saiu mais plana do que eu pretendia. "Pessoalmente." Ele silenciou instantaneamente. "Ruim?" ele perguntou. "Sim", eu disse. "Muito ruim." "Ok", ele respondeu. "Vou trazer comida." Quase ri. "João." "Não, tarde demais. Já decidi. Me manda uma mensagem quando Lucas sair de casa. Vamos invadir sua garagem como nos velhos tempos." Quando desliguei, o mundo parecia um pouco mais ancorado. Lucas achava que estava orquestrando uma transição consciente para sua próxima grande história de amor. Ele não sabia que eu tinha um amigo especializado em ajudar pessoas a desmantelar ilusões com eficiência brutal e um molho de alho de acompanhamento. Naquela noite, Lucas foi para a cama cedo, alegando que tinha um círculo de trabalho respiratório pela manhã e precisava descansar. Eu o observei fechar a porta e enviei uma mensagem de texto simples para João. "Caminho livre?" A resposta dele veio imediatamente. "A caminho, traga apetite e um plano de guerra." João apareceu 25 minutos depois em seu antigo Honda Civic, aquele com portas desalinhadas e um para-choque unido pela fé e abraçadeiras. Ouvi-o chacoalhando pela minha rua antes mesmo de virar a esquina. Ele pulou com 2 sacolas grandes de comida em uma mão e um pacote de 6 cervejas na outra. "Suprimentos de emergência?" disse ele, entrando na minha garagem. "Não tinha certeza se você precisava de proteína, carboidratos ou álcool, então trouxe todos os 3. Não sorri no início, mas no segundo em que o cheiro de alho e frango grelhado me atingiu, meu peito relaxou o suficiente para abrir espaço para um." Ele colocou as sacolas na bancada, olhou em volta da loja como se estivesse procurando sangue no chão. "Ok, Sofia", disse ele, arregaçando as mangas. "Comece a falar." Eu não comecei com delicadeza. Não havia motivo. Contei tudo a ele. As 2 opções de Lucas, os discursos sobre a monogamia ser uma construção social, a súbita reentrada de Patrícia em sua jornada espiritual, as anotações do calendário no loft dela, as mensagens de texto, os memorandos de voz, a parte em que ele alegou que não era feliz há anos. Quando cheguei a Gustavo, também dormindo com a Patrícia, João tinha parado de comer completamente, e foi assim que soube que havia atingido o limite superior da estupidez humana que nem ele conseguia processar. Ele me encarou, boca meio aberta, então ele colocou seu shawarma com muito cuidado. "Vou te fazer uma pergunta", ele disse, "e preciso que você responda honestamente." Eu me preparei. "Ok." "Você está", ele disse lentamente, "em qualquer universo considerando ficar com esse homem?" "Não." João exalou como se estivesse segurando a respiração por 10 minutos. "Graças a Deus", ele disse. "Porque se você tivesse dito sim, Sofia, eu teria te jogado no porta-malas do meu carro e te levado a um terapeuta." Um riso escapou de mim, afiado e cansado. Ele sorriu, encorajado. "Então, qual é o plano?" ele perguntou, abrindo uma bebida. "Porque você tem provas suficientes para explodi-lo da face de Porto Alegre." "Não quero ser imprudente", eu disse. "Quero ser inteligente." "Precisa." João assentiu aprovadoramente. "Bom, vingança é um prato que se serve melhor com aconselhamento jurídico." Isso acendeu algo em minha memória. "Espera", eu disse lentamente. Nós assinamos um acordo pré-nupcial. As sobrancelhas de João se ergueram.
Espera, o quê? Eu me levantei e fui para dentro. Ele me seguiu, ainda mastigando. Fomos para o quarto de hóspedes. Nosso escritório estava cheio de papéis velhos e caixas que eu pretendia organizar há 2 anos. Abri o armário de arquivos e peguei uma pasta rotulada. Documentos importantes. Lá estava o acordo pré-nupcial, 15 páginas, assinado e autenticado. João arrastou uma cadeira e sentou-se ao meu lado enquanto eu espalhava os papéis pela mesa. Por que ele queria um acordo pré-nupcial? João perguntou. Os pais dele. Eu disse. Eles queriam proteger a herança dele. Um dinheiro que os avós deixaram para ele. Então, basicamente, eles não confiavam em você. Basicamente, João balançou a cabeça, e agora você está prestes a transformar essa falta de confiança na melhor reviravolta possível. Entreguei-lhe as páginas enquanto eu folheava as seções iniciais. Propriedade separada, herança, proteções, responsabilidade mútua pela dívida. Então, na metade da página 8, meus olhos pararam. João, sussurrei, leia isto. Ele se inclinou mais perto, então suas sobrancelhas rastejaram pela testa. Meu Deus! A cláusula estava escrita em linguagem clara e cuidadosa. Cláusula de infidelidade, no caso de qualquer das partes se envolver em relações extraconjugais durante o casamento, a parte fiel reterá a propriedade plena da residência principal, todos os veículos adquiridos em conjunto e todos os bens conjugais adquiridos durante o casamento. A parte infiel renuncia a todas as reivindicações sobre os referidos bens e será responsável por suas próprias despesas legais. João me olhou como se eu tivesse acabado de lhe dizer que ele havia ganhado na loteria. Sofia, e ele disse reverentemente. Ele está ferrado. Engoli em seco. Ele não se lembra disso, tenho certeza. Ele não mencionou isso uma vez. João sorriu lentamente, maliciosamente. Isso só melhora. Ele se levantou, andando de um lado para o outro como se estivesse planejando um assalto. Ok, ele disse. Aqui está o que vamos fazer. Amanhã de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para um advogado de divórcio. Você entrega este acordo pré-nupcial na mesa deles, junto com sua montanha de evidências, e você deixa a máquina legal funcionar. Eu soltei um suspiro lento. Pela primeira vez em dias, talvez semanas, a névoa em minha cabeça se dissipou. E a Patrícia? Eu perguntei. João sorriu maliciosamente. Você quer que ela sinta isso também? Certo, porque mulheres como ela não param a menos que alguém derrame sangue. Em um sentido metafórico, é claro. Ela tem um namorado, eu disse. Um de longa data, Ricardo. Ele provavelmente não tem ideia. João jogou as mãos para cima. Perfeito. Você tem a obrigação moral de informar o pobre homem. Não estou tentando arruinar vidas, eu disse. Sofia. João colocou a mão no meu ombro. Lucas e Patrícia arruinaram as próprias vidas. Você está apenas acendendo as luzes. Ele não estava errado. Passamos mais 1 hora revisando o acordo pré-nupcial, página por página, delineando exatamente o que significava. Então, a casa é minha, as economias são minhas, a oficina que abri durante nosso casamento está protegida, as despesas legais do divórcio são problema dele. A tentativa dele de entrar no loft de Patrícia e em uma nova vida de liberdade enquanto mantinha os confortos da que eu construí, não vai acontecer. João recostou-se na cadeira, as mãos atrás da cabeça. Sofia, esta é a parte do filme em que a trilha sonora muda e a plateia começa a aplaudir. Eu balancei a cabeça, exausta e sobrecarregada. João, isso é uma loucura. Eu nunca quis nada disso. Claro que não, ele disse suavemente. Mas você está lidando com isso como uma rainha, de qualquer maneira. Isso me pegou de surpresa. Ele pegou outro shawarma, abriu-o e apontou para mim com ele. Então, aqui está o seu briefing de missão. Agente Alves, revirei os olhos, mas o deixei continuar. Passo 1. Advogado amanhã, sem atrasos. Passo 2. Continue reunindo provas. Documente tudo. Passo 3. Deixe Lucas cavar a própria cova. Quanto mais fundo ele for, mais limpa será a separação. Passo 4. Quando ele estiver no seu pequeno retiro com a Patrícia, você entrega os papéis a ele. Passo 5. Aproveite o espetáculo quando o mundo dele desabar. Eu olhei para o acordo pré-nupcial novamente. Lembrei-me do dia em que o assinamos.
Como Lucas havia beijado minha testa e me agradecido por ser compreensiva, como seus pais pareciam aliviados, como se eu tivesse passado em algum teste, e agora esse teste estava prestes a custar-lhe cada centímetro de vantagem que ele pensava ter, João embalou os invólucros de comida e deu um tapinha na pasta. Nós nos encontraremos novamente depois que você for ao advogado, ele disse. Mesma hora, mesma garagem, vou trazer mais shawarma e uma playlist de Vitória. Ele parou na porta. E Sofia, você não está sozinha, nem por um segundo. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Depois que ele saiu, fiquei ali na garagem silenciosa, rodeada de metal e graxa e o calor vibrante das máquinas. Entendi melhor do que entendia meu próprio casamento. Deslizei o acordo pré-nupcial de volta para a pasta, coloquei a pasta em uma gaveta trancada, coloquei a chave no meu bolso. Então sussurrei para a sala vazia. Você me deu duas escolhas, Lucas. Aqui está a minha. Na manhã seguinte, acordei antes do meu despertador, não porque estava descansada, Deus sabe que não estava, mas porque minha mente já estava funcionando a todo vapor. Há uma certa clareza que surge depois que alguém arranca o chão de debaixo de você. É a estranha calma logo após uma explosão, quando a fumaça ainda está no ar e você está apenas inspecionando os destroços. Fiz café, não o provei, alimentei o cachorro da loja, mal percebi. Às 8h05, eu estava em frente ao escritório de Clenny, Weaver e Hunt, especialistas em direito da família, segurando a pasta do acordo pré-nupcial tão firmemente que as bordas estavam se dobrando. Lá dentro, tudo cheirava a couro, limpador cítrico e dinheiro. Uma recepcionista me levou a um escritório particular, onde um homem na casa dos 50 anos estava sentado atrás de uma mesa feita de madeira cara. Ele usava óculos de aros pretos finos e um terno que parecia feito sob medida, mas seus olhos eram gentis, afiados, mas gentis. Você deve ser a Sofia, ele disse, levantando-se para apertar minha mão. Sou o David Clenny. Por favor, sente-se. Sentei. A cadeira era muito macia. Senti que poderia me afogar nela. Ele cruzou as mãos, cotovelos na mesa. E então, em que posso ajudá-la? Não fui sutil. Preciso de um divórcio, eu disse. A expressão dele não mudou, mas algo em sua postura se endureceu. Certo, vamos começar do início. Eu contei tudo. As duas escolhas de Lucas, Patrícia, o caso emocional, as entradas na agenda, os memorandos de voz, o envolvimento de Gustavo, o retiro de Lucas, seu jargão espiritual, tudo. Clenny ouviu sem me interromper, a caneta movendo-se firmemente em um bloco de notas. Quando terminei, ele se recostou. Bem, ele disse, você já fez metade do meu trabalho. Ele gesticulou para a pasta. E isso? Eu a deslizei pela mesa. O acordo pré-nupcial que assinamos há 4 anos, eu disse, e a cláusula de infidelidade na página 8. Ele folheou os primeiros parágrafos, assentindo ocasionalmente, então ele chegou à página 8. A cláusula, e fez uma pausa. Ah, ele murmurou. Isso muda tudo. Ele releu lentamente, os lábios se movendo ligeiramente. Então ele fechou a pasta e a colocou de lado como se fosse uma arma carregada. Certo, Sofia. Vamos revisar sua posição. Ele ergueu um dedo. Primeiro, você tem vasta documentação da infidelidade de Lucas. Mensagens de texto, entradas na agenda, registros de localização, memorandos de voz, tudo admissível. Segundo dedo. 2. O acordo pré-nupcial declara explicitamente que o cônjuge fiel retém a residência principal, veículos adquiridos em conjunto e todos os bens conjugais adquiridos durante o casamento. Terceiro dedo. 3. O cônjuge infiel, Lucas, deve pagar suas próprias despesas legais. Quarto dedo. E 4. Há uma probabilidade muito alta de que ele não tenha ideia de que esta cláusula existe ou se aplica. Eu exalei lentamente. Correto. Clenny sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um homem que vira milhares de divórcios e sabia quando tinha um caso ganho. Ciara Alves, ele disse. Você está em uma posição legal extraordinariamente forte. Engoli em seco. Então, o que fazemos? Nos vamos com calma? Ele disse. Deixamos Lucas se aprofundar. Você o deixa ir para este retiro com a Patrícia.
É isso. Sim. Bom, deixe-o pensar que tudo está acontecendo exatamente como ele planejou. Enquanto isso, prepararei a petição de divórcio. Anexarei o acordo pré-nupcial. Incluirei as provas e deixarei tudo pronto para protocolar até segunda-feira. Ele uniu as pontas dos dedos pensativamente. Uma vez que ele for intimado, o advogado dele provavelmente tentará a negociação. Eles sempre fazem isso, mas quando virem a cláusula, a maioria aconselhará seu cliente a aceitar os termos. Então não demorará muito. Em Oregon, há um período de espera obrigatório, mas com um acordo pré-nupcial incontestado, de 2 a 3 meses no máximo. Uma onda esmagadora de gratidão me atingiu tão rápido que tive que olhar para baixo. Obrigada, sussurrei. Ele suavizou. Sei que é difícil, mas você está lidando com isso melhor do que a maioria. Soltei uma risada vazia. Não parece. Raramente parece. Ele deslizou seu cartão pela mesa. Agora vá para casa. Haja normalmente e me ligue no momento em que Lucas sair da cidade. Assente. Levantei, apertei a mão dele e saí com as pernas estranhamente leves. Lá fora, o vento cheirava a outono e pavimento molhado. Pela primeira vez desde o discurso de Lucas na cozinha, o ar parecia respirável. Às 11h30, estacionei em frente a um pequeno café no bairro de Higienópolis. Eu o escolhi porque era público o suficiente para manter as coisas civilizadas, mas silencioso o suficiente para que as conversas não ecoassem. Não precisei esperar muito. Um homem entrou, alto, cabelo escuro, bem aparado, vestindo uma jaqueta marrom e jeans. Ele parecia alguém que lia relatórios meteorológicos por diversão, voluntarioso, estável. O tipo de homem em quem você confia para regar suas plantas enquanto você está fora, Ricardo. Ele varreu a sala com os olhos, parando em mim. Levantei a mão. Ele se aproximou lentamente, cauteloso. Você é a Sofia? Ele perguntou. Sim, assenti para a cadeira à minha frente. Obrigada por ter vindo. Ele se sentou, as mãos apertadas. Sua mensagem dizia que era sobre a Patrícia. Houve um momento em que hesitei, não porque quisesse proteger a Patrícia, mas porque sabia o que isso faria a ele. Ele parecia amá-la de verdade. Abri minha bolsa, tirei uma pasta que havia preparado. Antes de eu te mostrar qualquer coisa, eu disse baixinho, quero que você saiba que não estou aqui para te machucar. Não estou aqui para me vingar. Você merece a verdade, é só isso. Ele engoliu em seco. Assentiu uma vez, deslizei a pasta para ele, ele a abriu. Um minuto de silêncio se passou. Depuis outro? Seus ombros se curvaram lentamente, enquanto ele lia as mensagens de texto, as entradas da agenda, as capturas de tela, uma transcrição de um dos memorandos de voz. Quando ele finalmente olhou para cima, seus olhos estavam nublados, não de lágrimas, mas de descrença. Há quanto tempo? Ele sussurrou. Isso está acontecendo. 4 meses, eu disse, pelo menos. Ele fechou a pasta. Obrigado, ele disse suavemente. Eu não saberia. Ela estava falando sobre morarmos juntos na próxima primavera. Acabamos de fazer uma viagem para Búzios há 2 semanas. Aí estava, o golpe traiçoeiro da traição. Eu o reconheci instantaneamente. Sinto muito, eu disse. Você não merece isso. Ele riu amargamente. Engraçado. No mês passado, ela continuou falando sobre o quanto admirava seu casamento, disse. Você e Lucas se comunicavam bem, meu estômago se revirou. Ele se levantou. Inspirou profundamente, preparando-se. Vou terminar hoje, ele disse. E vou contar a todos no grupo de coaching holístico dela exatamente quem ela realmente é. Eu assenti com firmeza. Ele colocou a pasta debaixo do braço. Espero, ele disse, que seu marido receba tudo o que merece. Ah, murmurei. Ele vai. Quando cheguei em casa, João estava esperando na entrada, encostado em seu Civic, como se estivéssemos encenando um videoclipe. Trago atualizações. Ele disse solenemente, acenando com o telefone, eu sirvo ou não sirvo, como seu diabinho de apoio emocional. O que você fez? Eu perguntei, estreitando os olhos. Nada ilegal, ele disse muito rapidamente. Na maioria das vezes. João, ele disse, levantando as 2 mãos, você está lidando com a bomba nuclear legal, eu estou lidando com a guerra psicológica.
Ele me mostrou sua tela. Primeiro, uma avaliação de uma estrela no Google sobre o workshop de vida consciente de Patrícia e Lucas. Participei da sessão de despertar deles. Foi principalmente citações recicladas do Pinterest e vibrações estranhas, não foram oferecidos reembolsos. A kombucha estava ok. Segundo, ele inscreveu Lucas em aproximadamente 1 milhão de listas de e-mail de spam. Terceiro, ele criou 12 perfis falsos e os registrou para o próximo retiro de Patrícia, de $900, bloqueando assim que clientes reais se inscrevessem. Ele vai confirmar todas essas pessoas, disse João orgulhosamente. Enviá-los materiais, e então nenhum deles aparecerá. Eu apertei a ponte do meu nariz. João, de nada. Eu suspirei. Tudo bem, mas sem crimes. Sem promessas. Naquela noite, Lucas chegou em casa vibrando de excitação. Nosso retiro é neste fim de semana, disse ele, mal conseguindo esconder o sorriso. Patrícia diz que será transformador. Realmente acho que este é o começo de um novo capítulo para nós dois. Eu assenti e forcei meus lábios a algo que lembrava encorajamento. Que bom, eu disse. Você está surpreendentemente calma, ele disse. Por dentro, eu já estava arrumando mentalmente as coisas dele. Estou trabalhando em expandir. Eu disse levemente. Ele sorriu orgulhosamente como um professor cujo aluno finalmente entendeu a tarefa. Se ele soubesse, na noite de sexta-feira, ele arrumou a mala, tapetes de yoga, lanches orgânicos, várias camisas de linho e beijou minha bochecha ao sair. Obrigado por ser tão compreensiva, ele disse. Quando eu voltar, podemos conversar sobre o que isso significa para o nosso relacionamento. Claro, eu disse. Ele caminhou até o carro com ares de quem está entrando na iluminação. Eu o observei partir. Esperei até que as luzes traseiras desaparecessem. Então peguei meu telefone. Caminho livre. A resposta de João chegou 3 segundos depois. Operação limpeza total. Engajar. No momento em que o carro de Lucas desapareceu pela rua, camisas de linho, tapete de yoga e delírios cuidadosamente embalados no porta-malas, senti algo dentro de mim se destravar, um clique silencioso e decisivo, como desativar a trava de segurança de uma ferramenta que você esperava usar. João chegou 5 minutos depois, tocando música pop árabe de seu Civic como se estivéssemos prestes a fazer um assalto, o que honestamente era meio que o caso. Ele entrou marchando, carregando seu laptop, uma caixa de ferramentas e uma sacola plástica cheia de bebidas energéticas. Primeira ordem do dia, disse ele, jogando-me uma lata. Hidratem-se, guerreiros, hidratem-se. João, eu suspirei. Não estamos em guerra. Ele abriu sua bebida. Você contratou um advogado de divórcio. Está lançando bombas legais. E eu inscrevi Lucas em 17 listas de e-mails de spam nos últimos 20 minutos. Sim, estamos... Eu não podia discutir com isso. Trocando as fechaduras, começamos com a porta da frente. Não porque eu queria trancar Lucas para fora. Esse não era o plano. Isso não era sobre drama. Era sobre simbolismo, limites, encerramento e, ok, talvez um pouquinho de guerra psicológica. João me entregou uma chave de fenda. Você faz as honras. Levou 5 minutos. Quando a nova fechadura se encaixou, senti como se algo em meu peito também se encaixasse. Uma nova chave, uma nova porta, um novo começo. João se afastou, admirando nosso trabalho. Passo 1, ele disse. Concluído. Passo 2. Arrumando as coisas dele, não jogando, não destruindo, não queimando em um círculo ritualístico. Embora João tenha sugerido, apenas arrumando, limpo, organizado, clínico, suas roupas foram para 2 malas, seus produtos de higiene pessoal para uma caixa, suas pilhas de livros pseudos espirituais rendendo-se ao universo, autenticidade radical. Torne-se a chama que você busca, foram para seu próprio recipiente rotulado. João segurou um. Você acha que são dedutíveis de imposto se seu negócio é enganar pessoas desesperadas? João. Certo. Menos julgamento, mais arrumação. Quando terminamos, o quarto de hóspedes parecia um salão de embarque, tudo dele empilhado e rotulado, nada danificado, nada mesquinho, apenas pronto para ir. João espanou as mãos dramaticamente. Passo 2 concluído. Qual é o próximo, General Alves?
Eu ri apesar de mim mesma. Você precisa de terapia. Com certeza, ele concordou, mas não hoje. 3. Reconquistando a casa. Essa parte doeu mais do que eu esperava. Retirar fotos de casamento, remover obras de arte de casais, arrancar o adesivo de vinil da parede do nosso quarto que dizia: "O amor nos constrói", uma frase que Lucas jurou que ressoava com ele quando nos mudamos. João olhou em volta, franzindo a testa com simpatia. "Você está bem?" "Sim", eu disse. "É estranho apagar alguém." "Você não está apagando ele", João disse. "Você está restaurando a pintura original." Essa frase deveria ter sido cafona, mas não foi. Passamos 2 horas reorganizando a sala de estar, virando o sofá, trocando quadros, colocando algumas das minhas próprias obras de arte, antigos esboços a carvão, que eu havia guardado em um armário, porque Lucas uma vez disse que eram muito intensos. Recuei. Parecia minha casa novamente. Não nossa, minha 4, a bomba legal. Kleine ligou naquela tarde. Tudo foi protocolado, e ele disse: "A documentação está pronta para ser entregue. Você quer entregar a ele pessoalmente quando ele voltar, ou devo providenciar a entrega formal?" "Eu mesma entregarei", eu disse. "Quero que ele veja exatamente quem tomou essa decisão." "Muito bem, tudo está pronto." Desliguei e olhei para o envelope no balcão. A petição de divórcio, o acordo pré-nupcial, o índice de provas. Em algum lugar nas montanhas da serra, Lucas provavelmente estava meditando à beira de um lago, dizendo a Patrícia como ele finalmente se sentia livre. Enquanto isso, seu futuro estava em um envelope simples de Manila, ao lado da minha torradeira. 5. A pequena vingança de João, continuou. Enquanto eu colocava o envelope, João saiu da sala de jantar com seu laptop, parecendo orgulhoso demais. "Atualização", ele anunciou. "Temos movimento." "João", e eu alertei. "Me escute", e ele disse. Virando o laptop para mim, na página do evento de retiro de Patrícia, 12 novas inscrições haviam aparecido. Cada uma delas, um dos e-mails falsos de João. "Ela está enviando pacotes de confirmação", ele disse alegremente, "com restrições alimentares e termos de responsabilidade, e ela não tem ideia de que essas pessoas não existem." "João, deixa eu aproveitar isso." Ele clicou em outra aba. "E olha isso. Alguém já marcou minha avaliação da prática de coaching deles como útil." Eu o encarei. "João, ok, vou me comportar um pouco." Ele colocou o laptop e cruzou os braços. "Sério, Sofia. Estou orgulhoso de você." Isso me calou. Ele não estava brincando. Desta vez não. "Você está lidando com isso com mais graça do que qualquer pessoa que eu conheço." Ele continuou. "Você não gritou. Você não quebrou nada. Você não queimou as roupas dele em uma limpeza cerimonial dos espiritualmente estúpidos. Você planejou. Você documentou. Você se protegeu." Minha garganta apertou. "Você merece algo melhor do que alguém que usa o alinhamento de energia como desculpa para trair." Assente, engolindo em seco. "Eu sei", sussurrei. 6. A vingança de Ricardo. Naquela noite meu telefone tocou. "Ricardo, eu terminei." Ela tentou me manipular. Então eu postei tudo no grupo de coaching de ex-alunos dela. "Só para você saber." Eu olhei para a mensagem. João espiou por cima do meu ombro. "Ah, sim, os dominós estão caindo." 7. A noite antes da tempestade, domingo à noite, meu telefone tocou novamente. "Lucas, este fim de semana foi incrível. Mudança de vida. Sinto que estou entrando no meu eu autêntico. Espero que você esteja bem." Eu olhei para as palavras. Não com raiva, não com mágoa, apenas cansada. Eu enviei um emoji de polegar para cima. João explodiu em gargalhadas. "Selvagem." Eu sorri. É a única resposta que eu devo a ele. 8. O retorno, segunda-feira à noite. O carro de Lucas apareceu na garagem. Ele entrou cantarolando, uma mochila pendurada no ombro, cheirando a sálvia e óleo de eucalipto caro. Eu estava na sala de estar. Ele congelou quando viu as fotos que faltavam, os móveis rearranjados, os pertences encaixotados. "Sofia, o que está acontecendo?" "Cozinha", eu disse baixinho. "Tem algo para você." Ele entrou devagar e confuso, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem, pegou o envelope, abriu-o.
Leu a página de título? Seu rosto perdeu a cor. Sofia, ele sussurrou. O que é isso? Os papéis, eu disse. E o acordo pré-nupcial que você esqueceu que assinou? Ele recuou, olhos arregalados, páginas tremendo em suas mãos. Isso não pode ser real. Isso é uma loucura. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério, eu disse calmamente. Podemos consertar isso. Acabou. Sofia, por favor. Levantei uma mão, ele parou como se eu tivesse apertado um botão mudo. Isso não é repentino, eu disse baixinho. Você foi embora meses atrás. Você só não teve a honestidade de admitir, ele tentou falar. Mas nenhuma palavra saiu. Eu passei por ele e subi. No final da escada parei. Ah, acrescentei. E Lucas? Ele olhou para cima, os olhos cheios de desespero. Você queria explorar, eu disse. Parabéns, você está livre. Fechei a porta do quarto atrás de mim, e pela primeira vez em muito tempo dormi bem. Lucas não se mudou imediatamente. Ele passou a noite sentado no chão da sala, segurando o acordo pré-nupcial como se ele pudesse magicamente se reescrever, se ele o encarasse por tempo suficiente. Eu o ouvia andando de um lado para o outro às 3 da manhã, murmurando, respirando em pânico. Quando desci para tomar café às 6h30, ele ainda estava no mesmo lugar. Ele parecia pequeno, não iluminado, não desperto, apenas um homem cuja jornada espiritual havia colidido com uma parede de tijolos rotulada Consequências. Ele se levantou quando entrei. Sofia, por favor, ele disse, a voz quebrada. Não precisamos fazer isso. Nós já estamos fazendo, eu disse, servindo meu café. Você não está pensando com clareza. Você está agindo por medo. Não, eu disse, virando-me para ele. Pela primeira vez em meses, estou pensando claramente. Ele abriu a boca novamente, mas eu passei por ele. Fui para o trabalho, comecei uma construção personalizada, focada no metal real à minha frente, em vez da folha de Flandres frágil que ele havia se revelado, o pânico de um advogado e a ligação que não atendi. Na quarta-feira, Kleene me ligou para me atualizar. Ele contratou um advogado, ele disse. Um senhor, Hotman. Ele está tentando negociar. Negociar o quê? Perguntei. Kleene riu. Principalmente a cláusula. Ele alega que é muito dura. É? Aplicável? Absolutamente? Kleene disse. O advogado dele também sabe disso. Ele está apenas apresentando esperança. Deixe-o apresentar, eu disse. O tom de Kleene suavizou. Prepare-se. Sofia. Ele e sua família podem tentar pressioná-la. Naturalmente, não precisei esperar muito. Naquela tarde, a mãe de Lucas, Mariana, me ligou 2 vezes. Mensagem de voz número 1. Sofia, querida. Acho que houve um mal-entendido. Lucas está arrasado. Por favor, me ligue. Mensagem de voz número 2. Acreditamos que o casamento é sobre comunicação e perdão. Você não pode simplesmente jogar fora. Engraçado que ela não tinha dito isso quando eles estavam empurrando o acordo pré-nupcial na minha cara 4 anos atrás. Eu não retornei a ligação. Quinta-feira. O pai de Lucas, Pedro, tentou. Direto para a caixa postal. Sexta-feira de manhã, recebi uma mensagem de texto de Gustavo. De todas as pessoas, precisamos conversar. Reunião de família amanhã, 14 horas, na casa da mamãe. Esteja lá. Assim mesmo. Nenhuma desculpa, nenhuma vergonha, nenhuma menção à parte em que ele estava dormindo com a ex-namorada de seu irmão e chamando isso de crescimento. Eu olhei para a tela. João viu primeiro quando o encontrei para almoçar. Não, ele disse, com a boca cheia de pasta. Absolutamente não. Isso é uma armadilha, como uma intervenção espiritual, mas estúpida. Eu vou, eu disse calmamente. Ele deixou cair a comida. Desculpe, o quê? Eu quero que eles ouçam o meu lado, e então eu quero sair. João me encarou como se estivesse tentando decidir se me conteria fisicamente. Tudo bem, ele disse. Finalmente. Mas se eles começarem a cantar, eu vou chamar a polícia. Para a casa onde a negação vive. Sábado, dirigi até a casa de Mariana e Pedro, uma caixa branca suburbana de 2 andares, com um gramado bem cuidado e um balanço na varanda que ninguém nunca usava. Toquei a campainha. Mariana abriu a porta, olhos inchados, mas postura rígida, como se estivesse determinada a se ofender. Sofia,
ela disse com um calor frágil. Entre. Entrei. A sala estava cheia. Pedro na poltrona reclinável, braços cruzados, Gustavo no sofá, olhando para qualquer lugar, menos para mim, e Lucas, sentado ao lado dele, pálido e ansioso como uma criança esperando um castigo. Mariana apontou para a única cadeira vazia, aquela diretamente na frente deles, como um interrogatório. Sentei-me. Pedro limpou a garganta. Obrigado por vir, Sofia. Ele disse. Queremos apenas entender o que está acontecendo aqui. Pelo que Lucas nos disse, isso parece abrupto. Abrupto. 3 meses de mentiras, traição emocional, entradas na agenda rotuladas desenvolvimento pessoal, memorandos de voz, manipulação espiritual. Mas claro, abrupta. Mariana inclinou-se para a frente. Casamento é trabalho, querida. Você não pode simplesmente ir embora no momento em que as coisas ficam difíceis. Quase ri. Gustavo bufou. Ela sempre foi rígida. Ele murmurou. Você nunca quis tentar nada fora do normal. Eu o encarei. Rígido. Vindo do homem que estava feliz dormindo com Patrícia pelas costas de Lucas enquanto pregava a não propriedade, respirei fundo. Terminaram. Perguntei baixinho. Eles piscaram. Peguei meu telefone, toquei no aplicativo de notas e comecei a ler. Palavra por palavra. Você pode aceitar que quero explorar algo com Patrícia, ou pode ficar fora do caminho enquanto eu faço isso. Os rostos deles mudaram. Mariana ofegou. Lucas abriu a boca, fechou-a novamente. Eu continuei. Patrícia e eu nos conectamos em um nível que você nunca conseguiria. Eu não te devo monogamia, isso é uma construção social. Mariana pressionou a mão no peito, Pedro murmurou. Lucas, o quê? Eu não parei. Rolei para baixo e li as entradas da agenda. As sessões semanais de desenvolvimento pessoal no loft de Patrícia, as mensagens de texto sobre o despertar além dos modelos de relacionamento desatualizados. Então toquei o memorando de voz. Aquele em que Lucas disse a Patrícia que não estava feliz há anos. A sala ficou em silêncio. Mas então eu toquei o segundo memorando. Aquele com Gustavo. Gustavo se levantou. Sofia, não, mas era tarde demais. As vozes deles preencheram a sala. Então, ela sabe que estou saindo com a Patrícia também. Do que você está falando? Você disse que não há propriedade, amor suficiente para todos, compartilhando o crescimento. O rosto de Mariana ficou pálido como giz. A mandíbula de Pedro caiu. A cabeça de Lucas caiu em suas mãos. Gustavo se levantou, gaguejando. Isso está fora de contexto. Tem contexto? Perguntei. É a parte em que vocês dois pensaram que eu era muito fraca para fazer algo a respeito. Ele não tinha resposta. Deslizei meu telefone para o bolso. Caso haja alguma confusão, eu disse. Seu filho passou meses planejando me trair com a ex-namorada dele. Seu outro filho se juntou a ele. Ambos mentiram, ambos manipularam. Ambos pensaram que eu ficaria aqui e evoluiria, enquanto eles reescreviam suas vidas sem mim. Pedro abriu a boca, fechou-a, esfregou o rosto. Mariana sussurrou. Eu não sabia. Não, eu disse. Você não queria saber. Eu me levantei. Assinamos um acordo pré-nupcial. Eu disse calmamente. Aquele que Lucas insistiu. Vocês todos se lembram disso. Certo? Os olhos deles se arregalaram. Tem uma cláusula de infidelidade, eu continuei, que ele violou repetidamente. Lucas então olhou para cima, o rosto contorcido de choque e medo. Sofia, por favor. Não, eu disse. Você não tem o direito de implorar pela vida que jogou fora. Eu me virei para a porta. Ao pegar a maçaneta, disse a última coisa que precisava dizer. Você me deu 2 escolhas, Lucas. Aceitar seu caso ou sair do seu caminho. Então, escolhi a opção 3 e saí. Atrás de mim, gritos irromperam. Mariana chorando, Pedro exigindo explicações, Gustavo tentando justificar o injustificável, Lucas implorando por perdão que não merecia. Não olhei para trás, nem uma vez. 3. A ruptura limpa, o divórcio foi finalizado em setembro, levou pouco menos de 4 meses. Exatamente o que Clene previu, Lucas não contestou. Não podia. O acordo pré-nupcial, as provas, os memorandos de voz, eles o encurralaram tão fortemente que Rothman eventualmente o aconselhou a se conformar em silêncio. Mantive a casa,
as economias e os bens comuns. E minha loja permaneceu protegida. Lucas se mudou para um apartamento de um quarto perto do centro que custava mais do que deveria. E vinha com um vizinho barulhento que tocava EDM às 2 da manhã. O karma tem personalidade às vezes. 4. O colapso de Patrícia. Ricardo cumpriu sua palavra. Ele expôs toda a prática de coaching de Patrícia em seu grupo de clientes. Acontece que muitos de seus clientes tinham suas próprias histórias desconfortáveis: manipulação financeira, manipulação emocional, pressão espiritual, reembolsos foram exigidos, depoimentos excluídos, retiros cancelados, seu negócio dissolvido em meados do verão. Ela se mudou para o Colorado. De acordo com o Instagram, começou a postar legendas vagas sobre o renascimento após a morte do ego. O que quer que isso significasse. 5. Um novo começo. Em outubro, minha loja estava mais movimentada do que nunca. Contratei outro mecânico, pintei novamente o saguão, adotei um gato que apareceu um dia e se recusou a ir embora. Dei a ela o nome de Torque. João, sem surpresas, contou toda a saga em festas como se fosse um número de stand-up. Lucas havia se tornado uma piada. Eu estava bem com isso. A vida seguiu em frente, constante, quieta, pacífica, até a noite em que tudo quase desmoronou novamente. Mas em outubro, São Paulo havia sido tomada por aquela chuva suave que faz tudo cheirar a pinho e asfalto molhado. Eu acabara de fechar a loja para a semana, e João estava em casa, pés na minha mesa de centro, controle na mão, narrando nosso videogame como se estivesse fazendo um teste para uma transmissão esportiva. A gata Torque dormia no colo dele, soltando pelos o suficiente para tricotar um suéter. Você seriamente acabou de dirigir sua motocicleta de um penhasco? João perguntou enquanto minha personagem se desdobrava em uma tragédia pixelizada. Foi uma escolha tática, eu disse. Sim, ele bufou. Taticamente estúpida, era uma daquelas noites que pareciam fáceis, normais, o tipo de noite em que nada no mundo está esperando para explodir, até que alguém começou a bater na minha porta da frente. Não bater, socar. João pausou o jogo no meio do respawn. Você está esperando alguém? Ele perguntou. Não. A batida ficou mais alta, então uma voz arrastada e inconfundível. Sofia, eu sei que você está aí. Meu estômago embrulhou. João levantou uma sobrancelha. Ah, isso vai ser bom. Levantei-me, coração firme, sem medo, sem ansiedade, apenas pronta, abri a porta, e lá estava ele, Lucas. Se o despertar espiritual o havia feito brilhar antes, agora se fora, apagado como uma vela, afogado em uísque barato. Ele vestia calças de moletom e um moletom oversized, o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos e vidrados. Ele segurava uma garrafa vazia de algo caro, claro, pendurada frouxamente na ponta dos dedos. Sofia, ele disse, dando um passo instável para a frente. Precisamos conversar. Não, eu disse, bloqueando a porta. Não precisamos. Sim, precisamos. Ele insistiu. Você arruinou minha vida. Atrás de mim, João bufou. Tecnicamente, ele disse, levantando-se do sofá. Você arruinou a sua própria vida, ela apenas documentou. Lucas piscou para ele, confuso. Quem diabos é você? Eu sou o João, ele disse alegremente. O melhor amigo de Sofia na linha do tempo original, nesta versão reescrita. Eu sou o espírito do caos guiando Sofia através de seu arco de vilã. Torque miou de dentro. Perfeitamente na deixa, Lucas balançou. Você não sabe nada. João cruzou os braços. Eu sei que você esqueceu de um acordo pré-nupcial que assinou. Você funciona à base de kombucha e delírio e está bêbado na porta dela 4 meses depois de ela se divorciar de você. Isso é o suficiente. Lucas se virou para mim, a indignação se dissolvendo em algo mais suave. Cometi um erro, ele disse, a voz embargada. Estava confuso. Patrícia me manipulou? Gustavo mentiu. Eu não estava pensando com clareza. Você estava pensando perfeitamente com clareza. Eu disse. Você só não pensou que eu te impediria. Ele deu um passo mais perto. Eu não me movi. Poderíamos ter resolvido isso, ele sussurrou. Se você tivesse me dado tempo, você me deu 2 escolhas. Eu disse suavemente. Ver você trair ou sair do seu caminho enquanto você o fazia. Ele se encolheu.
como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Você nunca me deu uma terceira opção. Eu continuei, mas eu encontrei uma. Ele balançou a cabeça desesperadamente. Sophie, por favor. Eu farei qualquer coisa. Apenas me dê outra chance. João pegou seu telefone dramaticamente. Devo tocar as gravações de voz novamente? Ele perguntou. Tenho backups salvos em 4 lugares diferentes. Lucas olhou com raiva. Cale a boca. João sorriu. Não posso. É uma condição médica. Lucas olhou de volta para mim, as lágrimas escorrendo agora. Não tenho para onde ir. Ele sussurrou. Meus amigos não falam comigo. Meus pais estão cansados de mim. Gustavo não atende minhas ligações. Patrícia deixou o estado. A voz dele falhou. Você seguiu em frente como se eu nunca tivesse importado. Isso atingiu, mas não da maneira que ele queria. Saí, fechando a porta atrás de mim, a chuva começava a cair. Suave e nebulosa, ele ficou ali tremendo, abraçando aquela garrafa vazia como se fosse um salva-vidas. Não estou pedindo nada louco, ele disse. Eu preciso de alguém. Eu preciso de você. Eu balancei a cabeça. Você não sente minha falta, eu disse. Você sente falta da estabilidade. Você sente falta da segurança. Você sente falta da pessoa que lidava com as coisas que você era muito desorganizado, muito egoísta? Muito assustado para lidar sozinho. Ele abriu a boca, fechou-a. A verdade é, eu disse. Você não sente muito pelo que fez, você sente muito por não ter terminado do jeito que planejou, você sente muito por seu experimento espiritual ter explodido. Ele se encolheu. E você sente muito por Patrícia ter ido embora antes que você pudesse transitar para a vida dela? Ele apertou os olhos. Eu dei um passo para trás. Lucas, vá para casa. Ele ficou ali, a chuva caindo em seu cabelo. Por favor. Ele sussurrou. Estou implorando. Não. Eu disse suavemente, porque eu já me escolhi. João abriu a porta um pouco. Ei! Ele sussurrou alto. Os pais dela estão aqui. E de fato faróis iluminaram a entrada. Um carro parou. Mariana saiu freneticamente. Lucas, ela gritou. Ah, graças a Deus, Sofia. Sinto muito. Ele saiu de casa e não a impediu quando ela o segurou pelo braço. Ele estava mole, derrotado, aberto de um jeito que eu não conseguia consertar. Mesmo que quisesse, Mariana levantou o rosto para mim. Sinto muito por tudo. Ela sussurrou. De verdade. Eu assenti. Mas não falei. Ela levou Lucas para o banco do passageiro e foi embora. As luzes traseiras desapareceram na chuva. João fechou a porta atrás deles. Meu irmão, ele disse, desabando dramaticamente no meu sofá. Essa foi a coisa mais patética que já testemunhei. Eu ri de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, não parecia pesado de exaustão ou mágoa. Parecia limpo, leve. João pausou o jogo, Torque se espreguiçou em seu colo como se fosse dona dele. A vida continuou em frente. E Lucas, ele se tornou exatamente o que sempre deveria ter sido.